Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 1, módulo 6. Já estamos, nos caminhando aí, chegando quase aos nossos 8 módulos disponíveis aqui do nosso curso de Raciocínio Lógico Absoluto. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH, venho acompanhando vocês todo esse período. Estamos aqui iniciando o módulo 6, um módulo de análise combinatória, um módulo de princípios de contagem. Hoje eu estou com uma garrafinha que é até melhor para mim. Já peço desculpas para aqueles que não gostam que bebam na boca da garrafa, mas pelas circunstâncias já explicadas, para mim fica mais fácil. Mas vamos lá. Análise combinatória, princípios de contagem também é um outro termo muito utilizado nos nossos estudos, nos nossos conteúdos programáticos. É isso que a gente vai falar. Pela um pouquinho de experiência que eu tenho no mundo dos concursos, análise combinatória, juntamente com probabilidade, nosso último módulo, nosso módulo 8, só lembrando que no meio do módulo 7 tem a parte 2 dos fundamentos da matemática, são os dois assuntos que, dessa experiência, as pessoas mais, os concurseiros mais se preocupam nos estudos, especialmente da área da matemática. Nem muito, também digo aqui pela minha experiência, pelo assunto em si. O assunto, assim, as fórmulas, os cálculos, digamos, toda a preparação matemática, ela tem realmente algum complicador, mas ela não é o principal complicador. Muitas vezes, o entendimento, a tradução, o raciocínio que a gente precisa ter para uma questão de análise combinatória pega muito mais do que a parte do cálculo em si. Muitas vezes, quando você analisa a questão, uma análise, digamos, de média para avançado, o cálculo às vezes é pequeno, é mínimo, é incomparável àquela tradução que você teve quando a gente falou, quando a gente tentou entender o que é que a nossa questão falava. Tá certo? Então vamos trabalhar, é isso que a gente tem que fazer. Mais uma vez, vamos resolver bastante exercícios. Tem lá durante todo o nosso módulo, a gente vai resolver questões, a gente vai passar toda a fundamentação teórica, logicamente sempre dando aquele amparo através de questões. Nós vamos para a nossa sessão, nós 4 também, lá naquela reta final do nosso curso, vai ter a nossa sessão também Rapadura Doce. Vocês já devem estar à disposição, tanto por e-mail, devem ter recebido este módulo, e também nessa aula tem um PDFzinho lá à disposição, como vocês já estão acostumados, todo início de curso, o primeiro módulo, a primeira aula, sempre vai junto lá o PDF com todo o material para a gente acompanhar. Tá certo? Então, dessa vez não vai ser diferente, Nós vamos, especialmente nesse módulo, não especialmente porque fica parecendo que os outros não são, mas de uma forma toda carinhosa, digamos assim, nós vamos passar a limpo todos os tópicos relacionados à análise combinatória, onde eu gosto de separar em algumas dicas. Primeiro, nós vamos sempre buscar termos, palavras, textos que nos liguem à questão, à análise combinatória. Bom, como é que eu olho para uma determinada questão, PH, e traduzo e verifico e consigo compreender que ela é uma questão de análise combinatória? Esse vai ser um dos pontos do nosso módulo. 2. Dentre a análise combinatória, nós temos diversos tópicos, nós já temos diversos itens. Digamos que a análise combinatória é o gênero, eu acho que é assim, é o gênero, e nós temos as espécies dentro da análise combinatória. Então, como é que depois que eu vejo que a questão é de análise combinatória, onde é que eu consigo encaixar essa questão? Esse é o nosso segundo ponto. E terceiro ponto, como é que eu resolvo?
Como é que eu vou fazer o cálculo? Não adianta eu saber que é uma questão de análise combinatória, não adianta só eu saber que a questão é, por exemplo, de uma questão de permutação, se na hora do cálculo eu não sei resolver. Então, esses 3 tópicos a gente vai esperar durante todos os nossos encontros desse módulo, fechar, né, cada um desses tópicos para que vocês estejam bem preparados, estejam conhecedores do assunto. Lembrando, mais uma vez, lembre-se sempre de fazer exercícios. Além dos nossos aqui em sala de aula, além do nosso nós 4 como revisão para a gente, além do Rapadura é Doce, que vocês também têm em todos os módulos, tem uma série de questões espalhadas por aí, né, nos diversos sites, apostilas, cursos, enfim, sites de questões, grupos de WhatsApp, enfim, todo mundo que sempre disponibiliza questões. Então, é fazendo a questão que você vai realmente fixar o conceito que a gente está querendo trabalhar. E, logicamente, como eu sempre falo, não adianta só, não é apenas para o nosso módulo 6, e sim para todos os módulos que já estudamos e para os módulos que iremos estudar. Bom, vamos começar a entender um pouquinho o que é a parte da análise combinatória. A análise combinatória é uma parte da matemática que estuda, grifem, o número de maneiras de um acontecimento pode ocorrer, sem que haja necessidade de desenvolvermos todas as possibilidades. Aqui está a palavra, ou digamos, as palavras-chave. O número de maneiras de um acontecimento. PH, está tão vago. Você pode falar um pouquinho mais? Sim. Primeira coisa, análise combinatória, eu quero contar. Pronto. E importante também o meu finalzinho aqui, sem que haja a necessidade de desenvolvermos todas as possibilidades. A ideia é você contar a quantidade de maneiras, de possibilidades, de resultados possíveis para um determinado acontecimento, para uma determinada situação. Exemplo, o cara te pede para você encontrar quantas senhas de 4 dígitos você pode criar com números pares. Uma senha de 4 dígitos utilizando apenas os números pares. Uma senha poderia ser, por exemplo, 0, 2, 4 e 6. Pode. É um resultado, uma senha de 4 dígitos, com apenas números pares. Porém, no nosso estudo da análise combinatória, esse 0, 2, 4 e 6 não me importa. O resultado em si não me importa. O que me importa é de quantas maneiras, quantas senhas eu posso criar de acordo com essa situação. O acontecimento é encontrar essas senhas. Eu tenho um grupo de 10 professores da Proluno que participarão de um evento em Fortaleza, de uma revisão gratuita sobre o concurso X. Bom, de quantas maneiras, quantas comissões, quantos grupos de professores eu poderei formar tendo esses 10, digamos que os 10 podem mesclar, a disciplina não vai importar, e que eu preciso escolher 3. Eu tenho um grupo que vai para lá com o professor PH, com o professor Ronieri e o professor Fábio Lobo. É um dos grupos possíveis, digamos que esses 3 professores estão entre os 10, só para vocês poderem entender. O PH, o Ronieri e o Fábio não me importa, para mim não me interessa saber quem é que está dentro daquele grupo. O que me importa é quantos grupos, de quantas maneiras eu vou poder ter esses 10 professores escolhendo 3. Isso é análise combinatória. Ok? Então, eu acho que eu tenho um espaçozinho aqui, onde eu falo de exemplos. São exemplos que a gente está colocando aí para vocês. Exemplos. Senhas é um exemplo muito comum de se acontecer. Senhas.
Então, esse exemplozinho das senhas que eu falei para vocês, de senhas de 4 dígitos, utilizando apenas números pares, números distintos. Eu quero formar grupos, quero formar comissões, também traz essa ideia aqui para a gente. Eu digo assim, nós estamos participando de um concurso. Cinco alunos de vocês foram aprovados em um determinado concurso, tá certo? E eles querem saber, a questão me pergunta, de quantas maneiras, quantos são os resultados possíveis para os 5 primeiros colocados. Bom, eu tenho 5 pessoas e ele quer saber, bom, de quantas formas, de quantas maneiras, quantos são os resultados possíveis para os 5 primeiros lugares dentre esses 5. Isso é análise combinatória. Palavrinhas como, por exemplo, a gente vai escutar mais para frente, que nós chamamos de anagramas. É uma palavrinha muito conhecida dentro da análise combinatória, tá certo? Inclusive, em boa parte das questões, ele, não sei se com medo de recursos ou algo parecido, ele dá até o conceito de anagrama, só para vocês entenderem o que é um anagrama. Eu tenho a palavra Paulo, por exemplo. Um dos anagramas da palavra Paulo é Ulaop. PH, o que é Ulaop? Não tenho a mínima ideia, isso não interessa para o anagrama. O anagrama é quando você pega uma determinada palavra, Paulo, e muda essas letras de posição. Pode olhar aqui na Ulaop, tem as mesmas letras da palavra Paulo. Como, por exemplo, Luapo ou AULP. Como, por exemplo, Oluap. Todos os exemplos que eu dei para vocês estão relacionados a anagrama. Mas espera aí, PH, agora ficou a minha dúvida. Você acabou de me dizer que não me interessa o resultado em si. Você está me dando resultados. Primeiro eu estou te falando de exemplos para você entender o que é anagrama. E, especialmente, a questão vai me perguntar, por exemplo, quantos anagramas eu posso falar com a palavra Paulo? Não vai me interessar todos aqueles anagramas que eu coloquei ali como exemplos para vocês, e sim de quantas maneiras eu posso pegar as letras P-A-U-L-O e trocar de posição. Isso sim é análise combinatória. Então, a ideia principal que você precisa ter em uma questão de contagem, em uma questão de análise combinatória, é entender isso. Eu vou buscar questões em que eu precise contar, eu precise encontrar de quantas maneiras determinado acontecimento, determinada situação, senhas, grupos, comissões, primeiros colocados, anagramas. Todos esses exemplos que eu acabei de colocar para vocês são exemplos de situações, de acontecimentos que podem, ocorrer, que a questão vai te contar, sem a necessidade de eu encontrar todas as possibilidades. Se, e a gente vai ver isso mais para frente, te pedirem o número de anagramas para a palavra Paulo, você não precisa começar a fazer. Eu tenho o Laop, Laupo, AOULP, Oluap. Não me interessam os resultados. Eu vou deixar gravadinho bem aqui. Isso aqui vai demorar para eu tirar daqui, tá? Porque aqui a gente vai voltar lá para o finalzinho. Mas enfim, o que importa para a gente é eu preciso encontrar a quantidade de maneiras de um determinado evento, de uma determinada situação, de um determinado acontecimento ocorrer
sem a necessidade de desenvolvermos essas possibilidades. É isso que a gente vai tentar extrair. Número de maneiras, número de possibilidades, número de resultados, quantas senhas, quantos grupos, quantidade, contagem. Por isso que até fiz questão de colocar na tela inicial os princípios ou problemas de contagem, como podem aparecer. Porque a ideia é isso, é contar. Eu quero contar a quantidade de maneiras de um determinado evento acontecer. Tudo bem? Olha só, vamos bem devagarzinho. Eu sei que para aqueles que já estudaram e podem sentir uma certa dificuldade, então na minha opinião, estamos começando agora, mas eu acho que vai ser um dos módulos mais extensos. Por quê? Porque a gente não vai ter pressa para que vocês fixem todo esse conteúdo, resolvam as nossas questões, trabalhem e tenha bem sedimentado todo esse assunto. Eu volto daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre agora os tipos que a gente tem dentro da análise combinatória. Beijo no papai e na mamãe.